Na missa, durante a nossa profissão de fé, com a oração do creio, em uma de suas partes nós rezamos: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Mas você sabe o que é a comunhão dos santos? Primeiramente, após o nosso batismo nós deixamos o pecado original e nos tornamos verdadeiros filhos de Deus, e claro, com todas as suas responsabilidades. E uma delas é fazer parte da Igreja, do corpo de Cristo e da comunhão dos santos. Comunhão dos santos, uma expressão de unidade na fé cristã. Uma das formas de aprender mais sobre a comunhão dos santos é no Catecismo da Igreja Católica. Na doutrina católica, a comunhão dos santos é um princípio fundamental que expressa a interligação espiritual entre os membros da Igreja, tanto os vivos quanto os que já faleceram. Pois é, as pessoas acham que após a nossa Páscoa, quando vamos para o paraíso, tudo acaba, mas não, nós continuamos fazendo parte da Igreja de uma outra forma. Saber isto nos fortalece para que tenhamos a perseverança em estar sempre unido a Deus e à Igreja. Dimensões da comunhão dos santos. Você sabia que a comunhão dos santos está dividida em 3 igrejas que unidas fazem parte do corpo de Cristo? São elas: a Igreja Peregrina, a Igreja Padecente e a Igreja Triunfante. Nós fazemos parte da Igreja Peregrina. Somos os fiéis que estão vivos, lutando para seguir os ensinamentos de Cristo e literalmente crescer em santidade. Essa dimensão nos recorda que fazemos parte de uma comunidade viva, de fé, chamada a testemunhar o Evangelho no mundo. Você notou isso? Uma comunidade viva e que vive para testemunhar o Evangelho, ou seja, assumir a nossa condição de batizados e filhos de Deus. A Igreja Padecente é também conhecida como Igreja Purgante. Nossa, que estranho falar purgante. Já ouviu falar nas almas que padecem no purgatório? Você sabia que o verbo purgar significa purificar? E que o verbo padecer significa sofrer ou suportar? Nesta igreja estão as almas dos fiéis que, após a morte, estão em processo de purificação para alcançar a santidade plena. A igreja ensina que podemos interceder por essas almas por meio de nossas orações, principalmente com as missas e boas obras, auxiliando-as em seu caminho de purificação e chegada até o convívio de Deus. Já a Igreja Triunfante é a igreja formada por todos aqueles que já estão santos, ou seja, aqueles que já alcançaram a plenitude da comunhão com Deus no céu. Eles são modelos de santidade e intercedem por nós diante de Deus. Essa dimensão nos lembra que a vida cristã não termina na morte, mas continua na comunhão eterna com Deus e com os santos. Assim podemos compreender que o objetivo final da nossa vida é a vida eterna junto à Igreja Triunfante. A Bíblia tem algo sobre a comunhão dos santos? Eu respondo, sim. A base da comunhão dos santos encontra-se nas Sagradas Escrituras, especialmente em passagens que destacam a unidade e a intercessão entre os membros do corpo de Cristo. Por exemplo, em 1 Coríntios 12, São Paulo compara a igreja a um corpo, onde cada membro desempenha um papel único e indispensável. Essa analogia ressalta a ideia de que todos os cristãos estão interligados em Cristo, formando uma comunidade de fé. Nas cartas escritas por São Paulo e em outras partes do Novo Testamento, encontramos referências à oração pelos irmãos e à intercessão dos santos. Por exemplo, em 1 Timóteo, Paulo exorta os cristãos a orarem uns pelos outros, enquanto em Apocalipse capítulo 8, vemos a imagem dos anjos apresentando as orações dos santos diante do trono de Deus. Essas passagens evidenciam a intercessão mútua e a comunhão espiritual entre os membros da Igreja, vivos e falecidos. Você sabia que temos uma aplicação prática referente à comunhão dos santos? A intercessão dos santos. Já que fazemos parte do corpo de Cristo e da comunhão dos santos, reconhecemos que podemos recorrer à intercessão dos santos em nossas necessidades espirituais, pedindo sua ajuda, e interceder junto a Deus pelas nossas orações. A oração pelos falecidos. Bem, como nós não sabemos, e não temos como ter certeza de onde os nossos conhecidos que já se foram estão, ou ainda como era a sua vida e quanto era a sua intimidade com Deus, podemos oferecer nossas orações e boas obras pelas almas dos fiéis falecidos. Assim podemos ajudar em seu processo de purificação e preparação para a vida eterna junto de Deus. Unidade na fé. Quando entendemos que todos os fiéis, vivos e falecidos, estão unidos em Cristo, somos incentivados a cultivar uma comunidade de amor e apoio mútuo na vida cristã.
nós que ainda fazemos parte da igreja peregrina, podemos orar a favor de nós mesmos, rezar uns pelos outros, por nossas dificuldades e provações, para que tenhamos uma vida determinada a buscar a santidade já aqui nesta dimensão da igreja, para que possamos ir direto para o convívio de Deus ou pelo menos passar pouco tempo junto à igreja padecente. E também podemos e devemos orar pelas almas que ainda estão no purgatório, para que este período de purificação seja abreviado e que alcancem o mais rápido possível o convívio junto de Deus e seus santos. Em resumo, a comunhão dos santos é uma doutrina rica em significado e profundidade espiritual, que nos lembra da unidade que compartilhamos como membros da família de Deus. Com ela, somos capacitados a viver a nossa fé de maneira mais autêntica e aprofundada, fortalecendo assim a nossa relação com Deus e com toda a comunidade cristã. Agora, eu te convido a ler os trechos da Bíblia que estão na descrição do vídeo. Entre em contato direto com a Palavra de Deus. Obrigado por assistir. Curta, inscreva-se neste canal e compartilhe. Paz e bem. E até o próximo vídeo.